Você está ouvindo o mais moderno talk show do rádio brasileiro. Aqui se faz, aqui se fala. Pelo Dial 100,9 e também na internet pelo portal novamais.com, pelo site novaquilombo.com.br, pelo aplicativo Radiosnet, pelo aplicativo exclusivo da 100.9. Você também assiste ao vivo pelo YouTube e pela TV Nova Quilombo, hein? É só você ir lá no YouTube procurar TV Nova Quilombo, programa que se faz, aqui se fala, e já estamos ao vivaço. E o melhor programa da noite tem os melhores patrocinadores do Brasil, curso de inglês e espanhol, iTeacher. Aprende um novo idioma, melhora o teu currículo e também pode sair do Brasil para melhorar a qualidade da linguagem. Olha que coisa boa, procura a professora Jessie no Instagram, @iTeacherJessie. Você gosta de ficar muito bem vestido o ano inteiro? Procure as lojas de Eric Modas, isso mesmo, toda a coleção outono, inverno, primavera, verão, infantil, moda adulto, homem e mulher, aquilo que você precisa encontra com qualidade em Eric Modas. E se você é como eu e gosta de tecnologia, energia solar de primeira qualidade, procure também o serviço de primeira qualidade com dinheiro que cabe no seu bolso, aquele orçamento bom e, é claro, você vai ter muita sofisticação. Procure então a GFSAT Tecnologia. Aqui se faz, aqui se fala. Minha amiga, você que é principalmente do campo, mas você que gosta de ficar bem informado também sobre o direito agrário, pois é, nós sabemos que o Brasil é um grande exportador de alimentos e commodities que passam pelo campo e isso requer muita técnica, muito trabalho e muita legislação para garantir que esse desenvolvimento econômico, seja na agricultura familiar, seja no agronegócio, tenha bastante desenvolvimento. Mas quais serão os caminhos que levam a uma melhor produtividade? Quais serão as leis que garantem os direitos do trabalhador do campo e também dos empresários do campo, com certeza? Para falar sobre esse e outros assuntos importantes voltados ao agronegócio, nós vamos entrevistar o doutor André Campelo, que é advogado agrarista, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Pernambuco, a quem agradecemos demais, doutor, pela sua presença e por compartilhar esse conhecimento tão importante e rico junto conosco. Muito boa noite e seja bem-vindo à Nova Quilombo FM. Boa noite, Caio. Boa noite a todos os ouvintes. Vozeirão de rádio o senhor tem. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nova Quilombo FM de Palmares, né? A principal cidade daqui da Zona da Mata Sul. E é com bastante felicidade que nós estamos aqui trazendo essas informações tão relevantes a uma categoria profissional tão importante ao nosso dia a dia, que é o produtor rural, e que, lamentavelmente, ela é desassistida de informações sobre seus direitos. E essa desinformação muitas vezes gera alguns debates de caráter não político, mas politiqueiro, que coloca às vezes o agronegócio no meio dessa discussão. Sim. Ora como vilão, ora como herói. O fato é que o agronegócio é importantíssimo para a economia do Brasil. É uma parte considerável do nosso PIB, inclusive, Sim. não é também? Corresponde a 25%. Qual é, baseado nesses 25%, qual a importância que tem o agronegócio para todo o país e quão nocivo pode ser uma campanha difamatória quando às vezes ela é um pouco injusta? Olha, o efeito deletério, ele pode ser impactante, inclusive trazer uma situação de instabilidade social. Imagine, pessoal que é mais antigo, pessoal, vamos dizer, de 94 para cá, quando a moeda estabilizou, não tem essas lembranças, como o pessoal mais antigo, como eu me lembro, acontecia quando a gente vivia períodos de hiperinflação e de desabastecimento dos produtos. Sim. Isso daí gera uma grande preocupação social, porque você, para trabalhar, você para desenvolver qualquer outra atividade, você precisa primeiramente de uma atividade que é essencial, que é a agricultura. Sim. Agora, por ocasião do dia 25 de março, houve o Dia Mundial da Agricultura. E dentro da minha página da agroassessoria, quando eu fiz o post, eu disse: a agricultura é a primeira atividade econômica do ser humano. Observe, a gente voltar lá aos primórdios da humanidade, exatamente. é a primeira atividade. Lá não existia ainda o ferro, não existia o aço, não existia nada O homem disso. deixou de ser nômade por causa da agricultura. Exatamente. É uma atividade que
em nosso país, representa 1/4 do PIB nacional. São 25%. E, inclusive, recentemente, ouvi uma entrevista do ex-ministro da Agricultura dizendo que o mundo espera que o Brasil tenha um acréscimo na sua produtividade da ordem de 40%. O mundo espera isso. O mundo espera nos próximos 10 anos. Porque se não se atingir esta meta, provavelmente pode acontecer um grande colapso global. Porque sem comida vão começar as grandes disputas, os grandes conflitos. Isso é básico. Então nós temos que ter realmente esse cuidado e principalmente essa valorização em relação ao agro, do homem do campo de modo geral. Desde o pequeno agricultor ao grande empresário. Desde a agricultura familiar até o que tem a sua grande propriedade, a sua agroindústria. É necessário uma grande valorização. É verdade, mas tudo isso também entra transversal com o assunto do meio ambiente. A gente vai ter a COP27 agora no segundo semestre também. E se fala muito aí, quando se faz a crítica ao agronegócio, é que seria, ou não todos, claro, mas uma parte do agronegócio que não está muito preocupada com essas questões ambientais. Considerando que o mundo inteiro está discutindo isso, que há selos de boa utilização do meio ambiente para até para vender, conseguir vender para outros países da Europa, sobretudo. Qual a importância de a gente fazer uma boa concatenação entre o discurso do meio ambiente e uma boa produtividade? O agro brasileiro é um dos que mais preserva no mundo. Né? Você vê, a gente consegue produzir mais, com mais eficiência, praticamente com a mesma quantidade de terra. Né? Deus nos deu a bênção, a dádiva de ter uma terra, um solo que é muito fértil. É verdade. Então, outros países não conseguem ter o mesmo desempenho que nós temos. Dentro de um mesmo ano, você utilizar aquele solo, ora para você produzir a lavoura de milho, ora de feijão, você ir intercalando as culturas que você desenvolve. Então, o nosso agro, ele preserva. Há muito de um argumento falacioso quando se diz que a gente... como é que eu posso dizer? Destrói a floresta. Destruiria, que a gente não seria cuidadoso o suficiente com o nosso meio ambiente. Não. Se você pegar estudos sérios, certo? Que procurem analisar a situação de uma forma isenta, sem viés ideológico, nem para a direita, nem para a esquerda, para nada. Não. Apenas números. Você vai observar como o nosso agro, ele respeita, até porque nós temos uma das legislações ambientais mais rígidas do mundo. Entendo. Inclusive, mais à frente, eu creio que a gente vai abordar até esse tema, do quanto é importante ao produtor rural ele observar com uma dedicação religiosa o que se diz respeito a questão ambiental, das áreas de preservação permanente ou as áreas de reserva legal. Então, eu tenho as minhas reservas quanto a esses estudos que apontam o agro como um vilão. A quem isso verdadeiramente, dentro de um mundo globalizado, a quem isso busca atender? Se a gente observar que o nosso agro é extremamente produtivo, extremamente eficaz, sabe? Você fica pensando, será que não vem muitas vezes de outros países essa vilanização para cima do nosso agro? Desses países, nesse caso? É uma questão de disputa de mercado mesmo? Disputa de mercado, muitas vezes. E aí, como você não consegue interpor uma barreira alfandegária, porque muitas vezes aquilo ali já está até muitas vezes sobretaxado, mas mesmo com a sobretaxa, o nosso produto ainda é competitivo. Ainda nesses termos, procura-se levantar outros tipos de barreira. E uma das barreiras que se levanta seria supostamente uma violação às normas ambientais. Aí começa a criar bloqueios, inclusive, para a venda da nossa soja, do nosso grão. Não vamos importar do Brasil, porque o Brasil supostamente teria violado tal norma assim, o assado ambiental, e, desta forma, estaria fora do mercado. O que facilitaria lá
para os outros E produtores. temos um mercado bastante concorrente, né? Muito forte nessa concorrência Sim, internacional. sim. Agora, Sem 18 dúvida. horas e 17 minutos, estamos conversando com o doutor André Campelo, advogado agrarista, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Pernambuco. E a gente vai falar sobre o decreto estadual de situação de emergência, mas para englobar o contexto dessa pergunta, eu gostaria de perguntar ao senhor quais as consequências da inconsistência climática que nós temos. Ora chove demais, ora é muito seco. No sul do Brasil agora estamos voltando a ter tempestades muito fortes, Sim. o que tem um impacto enorme na produção, muito forte lá também da agricultura. E em outros lugares muito secos também, sem muito tempo de chuva. Esse desarranjamento do meio ambiente, de alguma forma, impacta na qualidade da produtividade ao longo do ano? Sem sombra de dúvida, né? O produtor rural, além de tudo, ele precisa ser um homem de extrema fé. Porque além da estratégia tem que esperar pelo Sim, céu. porque ele planta e ali ele está extremamente dependente Agora a chuva. da natureza, da vontade de Deus, É verdade. né? Que dentro de um ciclo natural, como tradicionalmente se observa, você percebe, ó, em tal época, como a gente até brinca, né? Inclusive na música de Luiz Gonzaga, ele retrata isso, aquela música onde ele retrata a sequência do milho. A 19 de março ele planta, né, que é o dia de São José. Isso. E aí ele vai mostrando o desenvolvimento do milho para quando chegar no São João, se ocorrer tudo concatenado, como até então acontecia, né, dentro dos ciclos naturais. Em junho tem milho bom. Em junho, você iria colher aquilo que lá atrás você plantou. Porque havia uma concatenação natural sem grandes surpresas. Agora não. Era mais previsível. Sim. Agora não. O que é que a gente se depara? Com situações, como aqui em Pernambuco, de grande escassez hídrica. Olha, a situação é tão séria que as notas técnicas que embasaram esse decreto estadual de situação de emergência, eles preveem que cada vez mais será mais raro acontecerem volumes de chuva numa quantidade suficiente para que você consiga atender aos usos domésticos da água, aos usos rurais, né, da produção agropecuária, porque não há uma previsibilidade de que você tenha aquela carga de chuva que até então você tinha, cada vez mais decorrente dessa instabilidade climática. E aí vem o direito agrário aí que vai tentar buscar alguma solução, principalmente para aqueles pequenos agricultores, doutor, que às vezes gastou tudo naquela plantação. Tudo que eu tinha, que eu comprei de grãos, de calcário para o solo, tudo eu gastei. Mas aí não veio a chuva. Como é que entra o direito dele? Como é que o Estado entra? Como é que a legislação entra para garantir a ele uma diminuição, pelo menos, dos prejuízos? Veja, você tocou num ponto que é importantíssimo. Dito que, desde o começo da nossa entrevista, que o homem do campo é um dos mais desassistidos de informação sobre os seus direitos, muitos não sabem de um instrumento legal chamado a prorrogação das dívidas rurais. Certo. Normalmente ele vai, né, precisa de um financiamento rural, contrai através de algum banco, alguma instituição financeira, alguma cooperativa, e se depara com uma situação dessa de seca, de uma escassez hídrica. Não teve o suficiente, o gado morreu, a sua lavoura não vingou, e agora? Como é que eu vou fazer? Foi culpa dele. Ele como é fez que eu a vou parte fazer dele. se... Pois é, e tudo ele trabalhou dentro do padrão. Como agora fazer quando ele tem agora uma nota promissória se vencendo, uma cédula de crédito bancário agora vencida? Como fazer? Ora, dentro desse contexto, esse decreto do governo do estado veio perfeitamente a calhar porque dá o respaldo jurídico ao produtor rural para que ele consiga a prorrogação da sua dívida junto à instituição financeira. O próprio documento, o próprio decreto, decreto 58.012 de 2025, ele estabelece
a situação, ele prevê essa situação e os efeitos dela pelo prazo de 180 dias. 6 meses, praticamente. 6 meses. Então, a priori, você conseguiria, junto à instituição financeira, essa prorrogação por 6 meses. Vamos dizer agora, você tem um título vencendo hoje, 31 de março. Você não tem condições. Você perdeu a sua safra, seus animais morreram. E agora? Mas aí eu pergunto, doutor, também, só para tentar entender, porque o senhor está sendo muito didático e é excelente quando a gente tem uma entrevista assim para entender. Tudo bem, ganhei 6 meses de prorrogação, ganhei, digamos, conquistei 6 meses dessa prorrogação, mas ainda assim preciso ter esse dinheiro daqui a 6 meses. Qual o planejamento que ele faz nesse contexto para que ele consiga essa renda, ou seja, ele vai melhorar a sua safra, ele vai conseguir um novo financiamento neste meio para conseguir sim produzir e pagar essa dívida? Olha, num primeiro momento ele vai ter um grande desafogo. Né? Ele vai Já não está naquele aperto, né? Pois é, durante 6 meses, ele apresentando o seu pedido, porque uma coisa é muito importante, né? Certo. Desde já deixar consignado. Não adianta o produtor rural ir até uma agência bancária e tratar a situação, como a gente fala, de boca. Com o gerente de boca. Não. De boca não funciona. De boca só beijo. Muito bem. É isso Entendeu? mesmo. Não funciona. Ele tem que instrumentalizar isso através de um requerimento adequado. Olha um aí. requerimento preparado, um requerimento comprovado, onde ele vai mostrar que havia uma dívida, sim, que ele contraiu aquela dívida e ele não nego, nega. estou vendo ali, Não eu nego. sei dela. Agora, situações climáticas adversas me impediram de fazer com que eu honrasse a minha obrigação, né, dentro do prazo que foi avançado. E aí você tem um documento, que é um decreto estadual, que estabelece que no estado de Pernambuco, para todos os efeitos legais, está reconhecida uma situação de uma calamidade pública, né, de uma situação de emergência. Tecnicamente seria uma situação de emergência. E, É decretado disso, pela governadora, no caso? Sim. Entendi. E Perfeito. diante disso, ele conseguir, junto à instituição financeira, apensado, né, anexado ao seu requerimento, que ele tem que apresentar, porque, diga-se de passagem, isso é interessantíssimo que o produtor rural ele saiba. O direito à prorrogação não é uma faculdade da instituição financeira conceder ou não. Existe súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece de forma taxativa, Ela já se impõe. clara, uma vez que o produtor rural comprove que a situação dele, ele não pode honrar aquela dívida devido a uma situação, como no nosso exemplo aqui, falando aqui do nosso umbigo, Pernambuco, né? Devido a uma situação de força maior, como foi a questão da seca. Então, ele está autorizado Já a é um conseguir, direito dele. embora a gente saiba que muitas vezes os bancos Fazem uma resistência. ficam resistindo, porque não lhes é interessante, embora seja uma atitude que é ilegal. Ele tem direito, sim, porque ele comprovou por A mais B que ele não pôde honrar aquela dívida devido a uma situação a que ele não deu causa. Mas se eu sou um agricultor, doutor, eu tenho um amigo chamado doutor André Campeiro, eu ligo para ele, ele me informa, me dá uma orientação, eu tenho esse contato. Não é a realidade de todos os agricultores. Aí eu pergunto ao senhor, qual é o dever das cooperativas, qual é o dever de algum tipo de sindicato rural, no sentido de não só dar a orientação, mas também o respaldo jurídico. Tenho aqui o advogado, use este advogado e vá lá, porque o senhor falou, tem que comprovar, não é simplesmente de Sim, boca. não adianta só blá, Mas blá, essa blá. comprovação é um documento, Sim, e é um documento evidente. legal. Ele não sabe fazer, às vezes, esse documento. Então, quem é Por ele? isso que ele precisa estar assistido do profissional adequado. E como é que ele acessa esse profissional? Exemplo, se você está com uma baita dor de dente, você não Você vai vai chegar ao aí em casa, pegar um alicate e... Não devia, pelo menos. Pois é, você vai procurar um dentista. Perfeitamente. Entendeu? Então você deve procurar um advogado agrarista, que é aquele que é mais forjado para esse tipo de combate forense, para que ele possa chegar e te dizer, ó,
seu José, por exemplo, eu preciso que o senhor me traga tal documento, tal documento, tal documento. Sim. Com base nisso aqui, nós iremos apresentar primeiramente o requerimento na via administrativa, que é junto ao banco. Vamos conversar com o banco. Porque se espera que o banco vá ter o bom senso de avaliar e deferir. Até porque você não pode pular a etapa. É bom. Eu não posso chegar logo na porta da justiça. O juiz ia perguntar, você foi conversar com o banco? Você primeiro solicitou a instituição financeira, houve uma negativa da parte dela, e aí, no momento que você tem esta situação documentada, tenho excelência. Olha aqui o documento aqui. Outra coisa, a resposta também não é de boca, a resposta é em documento. Tudo nos autos. Tudo nos autos. Não pode ficar essa situação, mas vem aqui. Tá. Não. Documentado, amigo. Eu preciso de um documento oficial da instituição dizendo os motivos, a justificativa pela qual o meu pedido não foi aceito. E aí você vai conseguir a prorrogação, no mínimo, como a gente está tratando desse caso bem específico, por 6 meses, ou 1 ano, ou até mais. Se você mostrar por elementos como um laudo de capacidade de pagamento, que é um documento elaborado por um economista ou alguém que tenha o respaldo técnico para dizer, olha, na situação aqui do senhor José, é necessário que para que o estabelecimento dele, a atividade agropecuária dele se restabeleça, é necessário um prazo X de carência, 1 ano, 2 anos. É necessário que a dívida seja dividida em 24 meses, em 36 meses. E aí, com elementos técnicos sólidos, o juiz provavelmente vai deferir. Vai estar com tudo na mão para fazer isso. Porque vai ver que não é algo, uma aventura jurídica. Mas não, vai ver que se tratam de uma situação legítima, respaldada em documentos. Agora, doutor, veja como foi tão importante tudo isso que o senhor explicou, respaldar em documento, nada de boca. E aquele agricultor que está nessa situação e ignora tudo isso, que consequências ele tem caso ele decida não fazer nada e ver no que vai dar? Olha, eu sempre digo, inclusive até na nossa página a gente tratou dessa situação. Inclusive divulgue aí para a gente falar da página. Minha página é no Instagram, a agroassessoria.adv. Agroassessoria.adv. Eu fiz questão de trazer ao conhecimento do produtor rural as 5 grandes vantagens de você apresentar o seu pedido de prorrogação da dívida rural. E, via de regra, no momento que eu apresento a vantagem, você já conclui a desvantagem. Você já tá ali. Porque senão... Primeiro aspecto que eu já trago a observação. O próprio nome já diz. No momento que você apresenta o seu pedido de prorrogação, você vai conseguir uma dilação do prazo. Exemplo, eu estava com um cliente, ele de médio para grande, ele estava com produtor rural, né? Ele estava com uma dívida que se venceu agora com o Banco do Brasil. Certo. Dia 29 de janeiro. 29 de janeiro agora, 2025. Da ordem de R$500 mil. E a gente apresenta ponto. Segundo ponto. Se você não está inadimplente, vai para SPC Serasa. Então, você já fica livre de crédito. Você já pode contrair um crédito. Pode dizer, meu Deus, eu dei causa a perder o patrimônio da minha família. Na verdade, você não deu causa, mas as circunstâncias que lhe foram adversas e por você não ter buscado os seus direitos... É isso. Terminaram culminando na perda do patrimônio. Porque, veja, você está devendo a uma instituição financeira X. Você não apresentou o seu pedido de prorrogação da dívida. Você acha que a instituição financeira vai ficar aguardando por quanto tempo? Até que você tenha condição. Até que você tenha a boa vontade ou as condições de ir lá. Não. Ele vai tomar as medidas judiciais. E normalmente... Está ouvindo o mais moderno talk show do rádio brasileiro. Aqui se leiro, aqui se faz, aqui se fala.
18 horas e 37 minutos, estamos de volta com Aqui Se Faz, Aqui Se Fala, conversando com o doutor André Campelo, advogado agrarista, vice-presidente da Comissão de Direitos Agrários da OAB. Então, muita gente que está nos ouvindo agora tem diferentes tamanhos de propriedade. Eu sei que do ponto de vista legal existe pequena, médio, grande propriedade. O senhor pode explicar isso melhor que nós. Minha propriedade é pequena, minha propriedade é média. Eu devo levar isso em consideração na hora de conseguir um crédito adequado, que não me torne um endividado muito grande lá na frente, doutor. Sim, você deve ter essa prudência, né? E até as próprias instituições financeiras, elas avaliam isso, né? Provavelmente, ela não vai conceder a uma pequena propriedade um crédito que ela concederia a uma grande propriedade. Se a gente estiver falando aqui em termos de 10 milhões de reais... Mas se eu estiver em expansão, pode acontecer. Sim, pode. E aí você vai precisar, como é da praxe do mercado, apresentar garantias. Entendi. Né? Falando em garantias, uma das principais, talvez seja a principal garantia da pequena propriedade, e que o produtor rural mais uma vez desconhece, é uma garantia de ordem constitucional. A Constituição Federal estabelece que a pequena propriedade, desde que ela seja trabalhada pela família, pelos membros daquele núcleo familiar, né, para a sua subsistência, ela é impenhorável. O banco não Ou pode seja, tomar de não você. pode ser penhorada, não pode pegar... Excelência, veja, ainda que isso existem inúmeros julgados dos tribunais, ainda que aquela propriedade tenha sido dada em garantia dentro de um financiamento. O banco aceitou sabendo do risco que não ia tomar. Ele quer se basear em algumas decisões que, infelizmente, geraram alguma expectativa positiva aos bancos, mas a grande maioria das decisões judiciais leva ao pé da letra a Constituição Federal, que assegura para a própria defesa e segurança jurídica do produtor rural a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E o que é lamentável é que muitos, por desconhecerem essa regra constitucional, terminam perdendo as suas propriedades para os bancos, para as cooperativas, para o credor. Muito bem. O que a gente diz é uma regra dentro do direito agrário é o seguinte: dívida rural se paga com produção. Sim. E não com a propriedade. Produtor rural, via de regra, você não encontra um fazendo corpo mole, com preguiça. Não, é um pessoal disposto, um pessoal trabalhador. O do campo acorda cedo. De sol a sol. Entendeu? Então a dívida rural, a dívida agrária, você paga com produção. Jamais com propriedade. E é importantíssimo observar porque dentro desse contexto, essa que a gente falou foi uma das grandes vantagens de você apresentar o seu pedido de prorrogação da dívida rural, é porque você blinda. Ainda que você tenha a Constituição Federal lhe blindando e você apresentou o seu pedido, você tem uma dupla blindagem sobre a sua propriedade. E, infelizmente, por desconhecimento, e aí a gente passa até para aquela passagem bíblica, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Exatamente. A gente se topa com situações onde, lamentavelmente, o produtor rural ele perde aquela que é a sua fonte de subsistência da sua família. O patrimônio que, muitas vezes, é a única coisa que ele tem. Só é o que ele tem. É onde está a casa dele, o chão dele e tudo mais. Mas eu queria também ver do outro ponto de vista. A gente discutiu até agora quando o... Não, conclua, depois eu pergunto. Deixa eu só fazer um adendo. Claro. Que é importante que você levantou essa bola e eu quero ainda... Pode chutá-la. Chutá-la, porque é importantíssimo. Até porque se trata de um questionamento que me chega de forma reiterada através de ou WhatsApp ou até dentro da página da agroassessoria, que é o seguinte: doutor, como é que eu sei qual é o tamanho da minha propriedade rural? Sim, boa pergunta. Se é pequena, se é média, se é grande. Veja,
O tamanho da propriedade rural, ela é estabelecido pelo INCRA, certo? Existe o Estatuto da Terra, e o Estatuto da Terra, que é uma lei federal, ele estabelece como pequena propriedade rural aquela composta de até 4 módulos fiscais. 4 módulos. 4 módulos fiscais. E aí, onde surge a segunda dúvida. O que é um módulo fiscal? O módulo fiscal é um tamanho, uma determinada extensão de área medida em hectare, que varia de município para município. O que quero dizer com isso? O tamanho que é para Palmares não é para Caruaru. Tem a ver com o terreno. O tamanho de Caruaru não é para Vitória de Santo Antão. Não é para Toritama. Não é para Petrolina. Então, o módulo é uma média. Portanto, é necessário estar assessorado para que se faça esse tipo de pesquisa específica junto ao INCRA para saber a sua propriedade nessa região X, por exemplo, Palmares, para aqui. Qual é o tamanho do módulo fiscal estabelecido pelo INCRA para Palmares? Vamos dizer, 5 hectares. Então, uma pequena propriedade seria até 20 hectares. Interessante. Entendeu? E aí, dentro desta configuração hipotética que a gente levantou aqui, Não, eu achei interessantíssimo. você saberia que a sua propriedade configura-se juridicamente como uma pequena propriedade rural e estando, portanto, blindada constitucionalmente de penhora. Não, e essa já não pode tomar. E ele está falando daquela que é pequena propriedade, o senhor não falou da média nem da grande. A Essas média outras e a podem. grande, elas não têm a mesma garantia constitucional. Porque se entende que a pessoa ela tem condições de Já sobreviver há sem uma a terra. há uma outra configuração, há um outro tipo de mentalidade do constituinte em relação a essas duas outras situações. Porque, a verdade, ele quis salvaguardar o pequeno, aquele que se encontra em uma situação de maior vulnerabilidade Até social. mesmo na concorrência com o mercado, né? Sim, Então, é evidente. Você não tem como interessante. comparar um pequeno proprietário rural, vamos dizer, de até 20 hectares, com aquele que tenha 2.000 hectares. É verdade. Mas eu queria perguntar, a gente falou muito sobre a dívida que o pequeno, o médio produtor rural acaba contraindo com o governo, por exemplo, com os bancos. Sim. Mas eu queria saber do contrário. Por exemplo, na nossa região aqui, doutor, é muito comum que o pequeno, o médio produtor, ele plante cana para vender para a usina. Então ele é um fornecedor de cana. E no passado, hoje menos, mas acontecia muito, os usineiros ficavam devendo dinheiro para essas pessoas que plantaram, que usaram esse dinheiro, que transportaram até a usina, tem todo o custo e acabaram ficando devendo. Como é que deve proceder do ponto de vista jurídico aquele que conseguiu o financiamento, plantou, produziu, mas no final teve o prejuízo na sua venda? É importantíssimo que ele tenha documentos. Documentos que evidenciem a sua relação jurídica e negocial com a indústria, a agroindústria, a usina. É importantíssimo que ele traga isso. Não adianta ficar apenas em termos de testemunha. A testemunha pode até ser válida, mas o juiz pode muito bem entender e dizer, olha, Sim. a única coisa que você tem aqui é fulano e beltrano dizendo que você tem um contrato. Mas cadê o documento em si? Entendeu? Portanto, no momento em que você tem uma relação negocial, e isso, inclusive, faz parte de um processo de amadurecimento do produtor rural, de sim. consciência, de que, infelizmente, não dá para tratar tudo dentro daquela clássica expressão, no fio do bigode. Não, meu filho, já acabou esse tempo. A gente tem que Pois botar no é, papel. isso aí era em outros tempos, infelizmente tempos em que não vivemos mais, tempos em que homens honravam a sua palavra ao custo que fosse, Era lei. era lei. A palavra de um homem era lei. É. E hoje em dia, infelizmente, a gente se depara com situações, vamos dizer, você tem a sua propriedade rural, e eu vou e arrendo a sua propriedade. Sim. E eu faço um contrato com você de 7 anos. E você, durante o curso dos 7 anos, você vem a falecer. Aí seu filho assume, a sua família assume. Sim. Eu não tinha um contrato escrito com você. E muitas vezes os que assumem não querem dar continuidade, vão dizer, não, mas porque a situação estava errada, meu pai...
não vou dar continuidade. E aí querem quebrar o contrato. Por isso que é importante você estar juridicamente respaldado em documentos. Tudo documentado. Entendeu? Tanto para essa situação que você levantou hipotética de uma dívida da usina para com esse trabalhador, onde ele vai poder entrar com ação de cobrança, se ainda tiver no prazo. Tem que ver, inclusive, o prazo. Porque existe outra expressão jurídica, desde a época dos romanos, o direito não socorre aos que dormem. Eita, que frase boa. O direito não socorre. Quantas vezes a gente escuta, tal situação prescreveu. Prescreveu porque passou o tempo e você não fez nada, meu filho. Ficou de braço cruzado, não pode. Ficou esperando, um dia eu vou... Não, a justiça não vai ficar esperando que um dia você tenha a vontade de ir lá e exercer o seu direito. Já dizia Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte, senão você não vai. Agora, 18 horas e 48 minutos, também ocorre muito, doutor, casos de desapropriação. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco, porque muitas vezes a pessoa tem a sua terra e tal, mas vai passar uma pista, vai passar alguma coisa ali e o Estado se dá o direito de desapropriar a terra. Como é que funciona isso? Uma pessoa pode lutar contra isso ou o ideal é você fazer uma negociação que seja o menos prejudicável para você? Se você conseguir trazer elementos, né, aos autos que evidenciem que o valor apresentado pelo governo para efeito de desapropriação, aquilo está bastante aquém da média do mercado, você teria elementos para discutir. Agora, em si, o motivo da desapropriação em si, o interesse social, que muitas vezes permeia o decreto, né, estatal de desapropriação, é muito mais complexo você discutir. Muito mais difícil você ganhar. Porque é como se o direito de todos prevalecesse sobre o de um. Sim, porque o Estado vai dizer, não, eu quero determinada área, porque ali eu vou fazer uma escola, ali eu vou fazer vou passar uma estrada ali, vou fazer uma unidade hospitalar. Então, o mérito em si, a causa que subjaz a questão do decreto é muito mais complexo. Agora, o que você tem pano para manga para discutir é o preço que o Estado está lhe indenizando. Você, de forma alguma, você pode ser privado do seu bem por uma situação aquém do mercado. Isso viola a própria Constituição Federal, no momento que a Constituição assegura a cada um o direito de propriedade. Pois é. Olha aí, tá vendo? Estamos já terminando essa entrevista, não, que isso é uma aula. O professor doutor André Campeiro está aqui nos ensinando muito, principalmente para você que é trabalhador rural, conhecer os seus direitos, né? O tempo inteiro nós estamos alertando aqui para a necessidade de se empoderar com informações de primeira qualidade, seguindo a página dele, que tem sempre orientações importantes, entrevistas como essa, sempre para ficar muito bem informado. Aí o governo lá no começo, o governo federal, agora eu falo, teve aquele programa Desenrola Brasil. E todo mundo saiu entrando naquela história para diminuir, negociar o tamanho da sua dívida. Do ponto de vista do trabalhador rural, é sempre uma vantagem ou depende, doutor? Depende da situação. Mas, assim, via de regra, ele traz situações bem vantajosas. Porque você pode fazer o parcelamento da situação dependendo do caso, porque ali ele escalona de acordo com as dívidas. Dívidas de até 10 mil reais, dívidas de até 40 mil, dívidas de até 80 mil. Então, cada caso é um caso que merece uma análise particularizada. Mas ele te concede 80% de desconto. Se estiver devendo ao governo federal, estiver devendo ao Pronaf, é um desconto substancial. Ninguém vai negar. Exemplo, você está devendo 10 mil reais, 80% de desconto, você vai pagar 2 mil. É uma coisa Você pagando à vista. Ou então você conseguir um escalonamento dessa dívida em até 2 anos. Mas o senhor fala, quando a gente consegue esse escalonamento, a diminuição tão considerável da dívida, meu nome volta a ser limpo e eu posso... Isso é um dos efeitos imediatos. Então e já posso imediatamente contrair um novo crédito. Sim, você já pode, porque você não está mais inadimplente, você fez um acordo com o governo. Até que... Mas eu perguntei isso, doutor, desculpa, é porque eu pergunto, a dívida uma vez existiu, veio o desenrola e ele tirou dessa situação. Certo. O que ela deve me ensinar daqui para frente que eu voltei a ter o meu nome limpo? Você deve ter um mínimo de planejamento.
Porque eu posso voltar a estar naquela situação, né? A gente pode se topar com situações que são motivadas por causa maior, feito a seca, onde o produtor rural não deu causa a ela, mas há situações também onde as pessoas, infelizmente, não agem com o mínimo de prudência em relação ao dinheiro. E já disse, o dinheiro não aceita desaforo. Boa, exatamente, não aceita desaforo. Então, é importante que o produtor rural ele saiba ter justamente esse planejamento, como utilizar aqueles recursos que foram obtidos para o financiamento rural. Né? Em situações mais extremas, existe até a possibilidade do produtor rural apresentar um pedido de recuperação judicial. Entendeu? Não é toda a situação que vai se adequar, você precisa atender a determinados requisitos legais, mas se a sua situação não pode ser resolvida através de um pedido de prorrogação da dívida, então muitas vezes a recuperação judicial do produtor rural, normalmente isso acontece mais para um médio produtor, para um grande produtor, mas não é que o pequeno não possa se socorrer dessa situação jurídica, mas é que é menos provável. Ele pode muito bem apresentar um pedido de recuperação judicial, que normalmente a gente vê na televisão mais de grandes empresas, feitas em lojas americanas, né? Que a gente vê companhias de aviação, pensando, isso aí é só para grande... Mas não, o produtor rural também pode se valer desse instrumento jurídico. Né? Agora, isso é algo que demanda uma análise mais específica. Porque, inclusive, não é toda dívida que vai entrar dentro daquele programa que você vai apresentar ao juiz e dizer, excelência, essas aqui são minhas dívidas. O juiz vai dizer, peraí, eu não tenho nada a ver com a tua dívida lá Quero saber essa do campo aqui. Eu quero saber apenas e estritamente aquilo que tem conexão com a sua atividade agropecuária. Esse é o nosso assunto aqui, né? Pois é. A sua dívida que você tem lá, vamos supor, com um carro. Eu contraí, vendi uma casa. Eu comprei um veículo lá de luxo. Mas peraí, amigo. Esse veículo aqui, ele tinha necessidade para o desempenho da sua atividade agropecuária? Não. Não era nem um carro traçado para você carregar alguma coisa. Pois é. É algo que você não desenvolve na sua atividade, na sua lida diária. Doutor, estamos já no finalzinho, mas eu queria faltam 5 minutos só para terminar, mas eu queria lhe fazer essa pergunta de um modo geral, porque o senhor tem uma visão sobre a questão do agro no Brasil muito privilegiada e que a gente tem que aproveitar esse momento, não é? Nós temos um governo Trump hoje muito protecionista da sua indústria, tanto a indústria de petróleo quanto também a sua indústria agrária também. Nós temos uma guerra ali da Rússia, que é um fornecedor de fertilizantes muito importante para o Brasil. Nós temos a situação na Ucrânia, que também tem muitos grãos importantes a compartilhar com o mundo inteiro. Então nós temos situações no mundo que podem requerer um cuidado maior do nosso agronegócio a nível internacional. A força do nosso agro nos blinda de toda essa situação, ou o senhor prevê anos de cautela em relação ao modo como a gente vai vendendo e abastecendo o mercado interno em termos de produtividade no agro? Eu penso que a segunda opção, anos de cautela. Nesse momento de tanta instabilidade global, eu inclusive andei observando recentemente notícias de que na Europa estavam os governos recomendando aos cidadãos kits de sobrevivência. Então já estão chegando. Sabe? Então, criar uns bunkers. Pois é, então isso chega a deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Então é necessário que se haja a devida cautela, porque até que haja um momento de uma relativa paz, uma relativa tranquilidade mundial, não é momento de chegar e de agir de forma assodada. Mas se produzimos tanta comida, por que a comida está cara, doutor? Entram diversos aspectos econômicos também, né? Não dá para abastecer o interno. É aquela situação. A galinha não pediu aumento de salário, mas a comida com a qual ela precisa se alimentar... Grão, é verdade. Tem um custo. O trabalhador que está lá na avicultura, né, cuidando dela,
ele também teve um custo, um aumento de salário. Então, isso é uma cadeia econômica. Incide no final no Que preço da incide no gôndola. final no preço que nós, eu, você, todos, somos consumidores. A gente vai ter que arcar com isso. É verdade. Pois é, muito bem, olha aí, gente, uma aula maravilhosa aqui do nosso querido amigo doutor André Campelo, que é advogado agrarista, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB. Doutor, a gente agradece demais, saiba que Obrigado. o espaço estará sempre aberto, espero que o senhor tenha gostado e espero que volte mais vezes. Sim, espero aqui o convite de vocês, estou aberto, assim que houver, inclusive, outras situações, temas de maior Traga. relevância para o produtor rural, com certeza a gente vai trazer o conhecimento. Só enfatizando, mais uma vez, a nossa página Isso. da agroassessoria.adv. E o nosso WhatsApp, 991459262. E abraço aí para a família toda que está assistindo, doutor. Amém. Aí conversamos com o doutor advogado agrarista, doutor André Campelo, vice-presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Pernambuco. Quer rever a entrevista? Tá completinha lá no YouTube, é só você pegar, assistir, pegar o link, mandar para todo mundo acompanhar também, porque foi bom demais. Você fica agora com a minha querida Lídia Lima, trazendo o Nova Night, e eu volto às 22 horas com o Nova News.